Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um episódio nosso aqui do nosso Diálogo Neurodiverso. Eu me chamo Leonísia Oliveira, sou neuropsicóloga aqui de Santarém e hoje, mais uma vez, eu estou com uma convidada ilustríssima, na verdade. Por que ilustre? Porque é uma pessoa que a gente vê muito pelas redes sociais, a gente acompanha o serviço. Santarém é uma cidade que precisava desse momento aqui com ela. E eu estou tendo essa oportunidade única aqui de conversar com ela um pouquinho para a gente conhecer mais sobre tantas demandas e tantas coisas que a gente discute todo dia. Autismo, inclusão, pessoas com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, que são temáticas que a gente sempre está conversando e parece que é mais do mesmo, mas não é. Então, eu tenho o maior prazer de estar aqui com a Nay Barbalho, né, nessa primeira visita a Santarém, que foi muito aguardada, muito planejada também por pessoas assim muito queridas. E eu te dou boas-vindas aqui em Santarém. E eu espero que você esteja gostando da nossa cidade super fria. Boa tarde, Leonice, todo mundo que está nos assistindo. Para mim é um prazer imenso estar aqui, porque isso aqui é uma prestação de serviço público, né? Que bom que eu recebi esse convite. Eu espero que a gente possa ter uma troca muito boa hoje, que quem esteja nos assistindo aprenda alguma coisa, né? Que acrescente, que eu acho que é isso que é importante, é para isso que serve a internet, para acrescentar. Não é a primeira vez que eu venho em Santarém, é a primeira vez como coordenadora. Mas já estive em Santarém outras vezes, há anos atrás, e faltava, sim, a minha presença aqui para contar um pouquinho da nossa história no governo do estado. Isso. Nay, você é mãe atípica? Sou. Advogada, ativista pela inclusão e atualmente coordenadora da CEPA. Mas nos fale, Nay, o que é a CEPA? A CEPA CEPA é a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Uma coordenação que fica dentro da Secretaria de Saúde Pública do Estado, a CESPA, e que foi criada no primeiro governo, né, na primeira gestão do governador Helder Barbalho. Então, ele assumiu o governo em 2019. E é interessante fazer esse relato, né? Eu gosto mesmo de falar, porque ele assumiu o governo no dia 1º de janeiro, ou seja, recebeu a faixa de governador no dia 1º de janeiro, e no dia 3 de janeiro eu estive com ele. E eu estive com ele para falar que havia uma causa no governo do estado que precisava ser olhada, que era a causa do autismo. E a partir dali, imediatamente, ele ficou muito sensível à causa, enfim, ao qual era a demanda, que eu confesso que nem eu mesma sabia. Mas você já trabalhava? Então, eu era uma mãe ativista. Porque meu filho, com 1 ano e meio, hoje ele tem 9 anos, com 1 ano e meio, foi a primeira vez que eu ouvi falar em autismo numa consulta de rotina de uma pediatra do SUS. E daí, então, eu comecei a participar de movimentos sociais, né? Por isso que eu digo que os movimentos sociais é que movem, na verdade, toda a política pública. Então, eu ia para a praça, eu panfletava, participava das caminhadas, das reuniões. Até então, o Helder não era governador. Então, eu participava dos movimentos sociais. Quando ele assumiu, eu apresentei esse cenário que eu conhecia de uma mãe ativista, mas não de uma gestora, né? E eu já estudava, fazia especialização em autismo naquela altura, e tive essa conversa com ele no Palácio, e ele imediatamente, então, criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, na época, era coordenado pela CEPLAD, que tinha à frente a doutora Hannah Gassan. E fazia parte desse grupo de trabalho várias áreas: saúde, educação, assistência social. E foi deste grupo de trabalho que saiu a Lei 9.061, que foi a lei que criou a CEPA. Então, estou te contando assim, bem do comecinho mesmo da história. Então, em maio de 2020, ou seja, 1 ano, mais ou menos, a gente já teve aí a criação da CEPA, que eu não sei se vocês estão lembrados, maio de 2020 era onde a gente vivia o auge da pandemia, né? Então, o desafio aí foi dobrado. Foi dobrado. E, então, você começou a se dar conta do quantitativo que existia
e da preocupação com políticas públicas para isso. Sim, quando nós chegamos na CESPA, lembro bem, inclusive lembro também que dividia a sala com o grupo da oncologia, nunca vou esquecer, não tinha uma sala, então eu dividia com o grupo da oncologia lá na CESPA. Eu fui atrás de dados, números, porque como é que se constrói, de onde sai, né? Qual é a demanda? E foi o primeiro baque que eu tive, não havia dados. Então, como que se tem tanta demanda, como que se tem tanta gente pedindo, clamando por isso e não se tem números? Né? Foi aí, então, que uma das primeiras coisas que nós fizemos foi criar uma base de dados, que, por incrível que pareça, foi a primeira base de dados criada sobre o autismo no Brasil. Olha só. Então, se você buscar no Brasil uma base de dados, não há. Agora que entrou no censo e que ainda não foi publicado, Sim. mas o estado do Pará tem. Então, eu consigo te dizer quantas pessoas com autismo tem nos municípios, qual a faixa etária delas, quais os serviços elas estão inseridas, a renda familiar. Isso tudo, as pessoas precisam entender que é fundamental para a construção de políticas públicas. Então, não adianta eu dizer que tem demanda, se ela não aparece, está escondida. Se ela não aparece, não tem verba, não tem equipe, não tem órgão. Então, foi uma das primeiras iniciativas que nós tomamos, foi transformar a CIPTEA, que é a carteira de identificação, que foi criada por uma lei federal, que é a Lei Romeu Mion, em uma base de dados. Nós acoplamos um cadastro novo nessa CIPTEA. Por isso que ela é tão importante. Eu já aproveito esse momento aqui também para falar exatamente isso. Por favor, quem não tem a CIPTEA, que tire a CIPTEA. Ela é um cadastro 100% online, no site da CESPA, você preenche o cadastro, anexa os documentos e as carteiras chegam no seu endereço. É muito importante, não apenas pela carteira em si, que garante atendimento integral e prioritário, mas também para que a gente chegue ao mais próximo possível da realidade do número de pessoas com autismo no estado do Pará. Aqui em Santarém, eu costumo, também sou militante da causa, e uma das coisas que eu sempre falo é que a gente parece muito distante de Belém, não só geograficamente, né? A gente parece distante de Belém também na questão do autismo. Então, quando começou aqui a fomentar os movimentos sociais, né, que veio aí a própria Cibele veio para Santarém também, que deu um boom nisso daí, nessa questão dos movimentos, com ela, com outras pessoas também que fizeram TEAs. Então, assim, a gente começou a se preocupar muito mais com isso, os pais começaram a se sentir muito envolvidos nisso também, e responsáveis, né? Então, já começou uma campanha muito forte para a CIPTEA, que a gente entendeu que o passo principal seria esse, porque é muito falho só eu dizer, olha, eu atendo 20, 30 autistas, 50. Mas é um dado insignificante diante da grandiosidade que tem. Então, a campanha aqui é permanente, sabe, Nay, da CIPTEA. A gente faz ações, a gente disponibiliza espaço, a gente disponibiliza até internet. Que bom. Para fazer isso, né? Para várias mães que se dispõem a ajudar outras mães para isso, justamente dada a necessidade. Aqui, eu vi hoje, inclusive, que você visitou as obras ali da Policlínica. Do NATEA. Do NATEA. Me fale um pouco como que vai ser. Então, ambulatorial? A gente, passada como eu falei para você, né, descobrir, o primeiro susto, primeiro baque, não tem números. Vamos começar, então, com uma base de dados. Segundo baque, qual é a rede de atendimento da pessoa com autismo? Aí a gente descobriu que existiam duas, que é a rede da atenção psicossocial, que são os CAPs e os CAPSIs, e a linha de reabilitação. E aí eu fui visitar esses serviços, conhecer esses serviços, né? E foi aí que nós vimos que eram serviços que atendiam o mesmo usuário de forma completamente diferente e não conversavam entre si. Então, nós pensamos, cadê o serviço de atendimento das pessoas com autismo baseado em evidências científicas? Já que a gente sabe que a maior chance do usuário ter um prognóstico positivo de evolução é que ele seja atendido com as práticas com evidências científicas. E não havia. E foi aí que nós criamos os núcleos, os NATEAs, como uma forma de descentralizar
da capital. Entendi. O atendimento da pessoa com autismo nas práticas com evidências científicas. Então, ainda em 2020, lembra que a CEPA foi criada em maio? Sim. Em dezembro de 2020, nós inauguramos o primeiro Unateia em Belém, com 300 vagas. Em 2022, nós inauguramos o segundo Unateia em Tucuruí, com 150 novas vagas. E em outubro de 2022, nós inauguramos o terceiro Unateia, com 300 vagas em Capanema. Nós temos outros Unateias em obra, entre eles o daqui de Santarém. Então, nós temos 7 Unateias previstos, né? 3 já estão entregues e 4 estão em obra. Eles serviram como polos, no caso, então? Isso. Eles são a descentralização desse atendimento especializado. Então, certo. nele, o que a gente tem? Atendimento de equipe multidisciplinar Certo. e médica, dentro dos protocolos com evidências científicas. Então, nós temos 28 práticas com evidências científicas, né? Dentro dessas 28, 24 é análise do comportamento aplicada. Então, a gente precisa olhar para a importância dessa evidência científica para esse atendimento. Mas não é só ABA, né? A gente importante. é importante dizer isso, porque muitas pessoas ficam, e aba. Bem, eu tenho outras práticas importantes também, que têm um resultado muito bom, porque a gente precisa ampliar essa rede. Né? A gente está falando de um estado que é o segundo maior estado em extensão territorial do Brasil e que a gente não vai conseguir, ao mesmo tempo, dar esse atendimento completo para todo mundo. Então, por exemplo, existem municípios que não tem equipe multi, e tem um educador físico. O educador físico, a educação física adaptada, é uma evidência científica para o autismo. Então, é isso que precisa ser divulgado, né? Porque senão a gente causa até um pânico nas famílias. Causa, exatamente. Né? Porque fica sempre na busca de uma prática, uma evidência, e a gente sabe que não vai ter profissionais suficientes para isso. Exatamente. Né? A gente tem essa demanda, essa escassez de demanda também de profissionais. A gente tem uma escassez tanto na saúde quanto na educação. É uma realidade. Então, a gente precisa trabalhar realmente com evidência, mas dentro das nossas possibilidades. E aí a gente... Pensamos no Unateia, então, como uma descentralização do atendimento. Vamos ter um Unateia em Santarém. O Unateia de Santarém vai ser um Unateia grande. Não seria. Não era. A Ateia estava comentando hoje com a Cibele. As pessoas elas não têm ideia da dificuldade que é implementar um serviço novo no estado, né? Abrir 300 novas vagas é difícil. E é desde 2020 só, né? Isso. É muito pouco, gente. São 3 anos só. E não são 4 centros, porque são 3 Unateias e 1 CETEA. E eu vou explicar o que é o CETEA. E eu sério, eu tô sabendo agora que é desde 2020. Para mim, era mais tempo. Não. Nós temos a lei que nos criou a partir de 2020. Então, é um trabalho assim... A minha equipe tem 10 pessoas para o estado inteiro. Então, eu digo sempre que é importante que a gente caminhe junto com as famílias para elas entenderem esse processo, né? Porque eu entendo o desespero de você, eu sou mãe, então eu quero que meu filho seja atendido agora, eu não quero esperar. Mas é importante também que as famílias entendam de quem são as responsabilidades para esse atendimento, né? Por quê? Porque senão você cobra só de você cobra errado. A responsabilidade pelo atendimento da pessoa com autismo, ela é de todo mundo. Ela é do município, ela é do governo do estado, ela é do governo federal, ela é dos planos de saúde. Então, se todo mundo fizer a sua parte bem feita, vai ter vaga para todo mundo. A gente não vai precisar ter pessoas que esperam anos na fila de espera. Então, isso é importante. É uma mudança de cultura e de pensamento das famílias, dos gestores. E nós, enquanto profissionais, temos a responsabilidade de mudar essa cultura e de capacitar essas pessoas. Sim, eu costumo falar em sala de aula, eu sou professora, né? Eu costumo falar em sala de aula para futuros psicólogos que pode até ser que você não tenha o interesse de atender crianças, tudo bem, mas provavelmente você vai atender o pai de uma pessoa com autismo, o irmão, o tio, a avó, ou você vai trabalhar para alguém que seja autista. Isso. Então, não tem mais a ideia de que não é da minha família. Não, é uma questão pública.
Eu posso não ter na minha família, mas eu vou ter alguém em contato. Então, diariamente, a gente encontra pessoas que chegam para mim, pelo menos, e falam: doutora, eu descobri meu diagnóstico ontem. Doutora, eu descobri meu diagnóstico, fui diagnosticada. Sabe? Então, assim, elas estão ao nosso lado. Não tem como fugir disso. Não tem mais. Nós temos uma estatística. Uma a cada 36 pessoas, de acordo com o CDC, está dentro do espectro. Então, assim, não tem como fugir. E o número de jovens e adultos é gigante. Na base de dados, a gente conseguiu visualizar bem isso. Nossa. E aí, veja bem, eu preciso pensar em política pública para todos, para todas as idades. E vivendo uma pandemia. Então, os Janateias, eles não têm limite de idade. A partir dos 2 anos de idade, sem limite de idade. O que também é muito difícil, porque, infelizmente, muitos profissionais só querem atender crianças, né? E, além disso, os jovens e adultos, eles têm outras necessidades, outras demandas. Eles querem entrar na faculdade, terminar a faculdade, ter um emprego apoiado. Eles querem socializar, eles querem ter cultura e lazer, esporte. Então, são demandas diferenciadas de que a gente precisa preencher de todo mundo. Uhum. Então, assim, a outra demanda que nós identificamos também é a falta de capacitação. Eu já ia chegar nesse ponto, mas pode falar. Não, eu tô construindo contigo aquilo que a gente foi entendendo, né? Não tem número, não está faltando atendimento baseado em evidência científica e também está faltando capacitação profissional. E aí que a gente transformou o CETEA, que a princípio ia ser um núcleo de atendimento, no primeiro laboratório de formação profissional do Brasil. Então, o CETEA, que foi inaugurado agora... É recente, né? Não tem um mês, né? Em Belém. Acompanhou. Ele tem as salas de atendimento e, junto a ele tem as salas espelho, onde os profissionais daqui de Santarém, por exemplo, podem ir lá fazer uma imersão, passar uma semana lá aprendendo teoria e prática e voltar para cá para os seus serviços e atenderem dentro das práticas. Interessante. Então, isso é um serviço, além de 300 novas vagas de atendimento. Então, entenda, nós estamos falando de 2020 para cá em mais de 1.000 vagas de atendimento para pessoas com autismo. Uhum. Nós somos o estado que mais abriu vaga de atendimento a pessoa com autismo no Brasil. E acabou se tornando referência, né, no atendimento, nas políticas públicas também. E eu converso com outras mães, né, e de outras deficiências, e a gente acaba chegando no ponto de que o autismo, ele tornou-se evidente aqui no Pará, no estado, mas ele acabou também propiciando uma oportunidade para as outras deficiências que estavam aí há muito tempo sendo negligenciadas. Sim. Deficiência intelectual, outras aí que estavam em escolas que a gente sabe disso que não tem a atenção devida. Então, acabou um movimento da inclusão da pessoa com deficiência que se tornou forte. Isso. E é nisso que é o ponto. Nossa, Leonise, que bom que você tocou nesse assunto, porque, de fato, eu enxergo muito isso, muito igual ao que você falou, porque, assim, o autismo, ele é uma deficiência invisível. Então, havia, a minha perspectiva pessoal, tá? Agora quem está falando é a ANAI, não é o governo do estado. Tá bom. Havia uma invisibilidade das pessoas com autismo. Então, você, por exemplo, conhece uma APAE. Uma APAE, uma entidade séria, reconhecida nacionalmente, voltada para o atendimento da pessoa com síndrome de Down, ok? Ela iniciou por isso. Hoje, ela atende pessoas com autismo, sim. Mas o movimento apaiano é um movimento que veio para o atendimento da pessoa com síndrome de Down. Aí eu te pergunto, qual é a instituição nacional que você conhece voltada para o atendimento da pessoa com autismo? Não tem. Então, havia, sim, uma invisibilidade dessas pessoas. Sim. E nós temos um dado de 1 a cada 500 pessoas tem síndrome de Down e 1 a cada 36 tem autismo. Então, a gente precisava, sim, para chegar na equidade, trabalhar a política pública do autismo, que foi isso que o governo do estado fez. Hoje, muitas pessoas perguntam para mim, mas e as outras deficiências? Né? Porque a gente acabou dando visibilidade, né? Eu digo que as outras deficiências precisam se unir, todo mundo precisa se unir e falar exatamente de inclusão. E acho que
Acho não. Então, de novo, é a NAI que está falando, não é o governo do Estado. São movimentos desunidos. Porque eles não entendem que a união faz a força. Sim. Então, como eles brigam um com o outro, né? E aí é o grupo do autismo, é o grupo da deficiência física, dos surdos, o grupo dos cegos. E aí não tem representatividade. Não tem força. Você tem noção do que seria a união desses grupos? Uhum. Então, eu acho que essa falta de consciência política, né, é que faz com que a gente tenha ainda políticas públicas insuficientes para pessoas com deficiência. E eu sou totalmente a favor desses movimentos sociais, que eles pipoquem, que eles aumentem. Sim. Porque, assim, quem trabalha, no meu caso, além de eu ser uma mãe atípica, eu tenho trabalho. Então, eu não tenho medo de movimento social, porque eu tenho como prestar contas. Uhum. Mas a minha visão como mãe é essa. É que há uma desunião dos movimentos sociais e que eles não conhecem a força que os movimentos sociais têm. Porque eu sempre digo isso. A política pública, ela é construída por políticos. Então, se você não se envolve com isso, se você não fiscaliza, se você não lembra em quem votou, se não vê quais são os projetos, você não tem como cobrar depois. Vai ficar à mercê. Né? Então, assim, toda essa construção de política pública é de um governo, mas ela não pode ser uma política pública de governo. Ela tem que ser uma política pública de Estado, porque todos nós vamos passar. Todos nós. Então, ela vai ficar. E eu quero, quando eu não estiver aqui, que o meu filho tenha um emprego, que o meu filho tenha espaço na sociedade. Uhum. Então, para isso, é preciso de consciência política dessa geração, né? Que eu acho que a gente ainda precisa de muito para crescer. Muita informação, muito acesso à informação, né? Uma das áreas que precisam muito ser ainda muitas formações, muito esclarecimento, sensibilização e conhecimento técnico. Muitas pessoas falam que conhecem muito autismo, mas na prática a gente acaba vendo que não conhece. Então a gente esbarra em muitas situações dessa, porque apesar de o autismo ser muito divulgado e falado, mas quando você se depara com muitas vezes a gente vê profissionais que não conseguem lidar. Isso é fato, não algum momento a gente tem uma fragilidade de lidar com essa demanda. Não tem como a gente escapar disso, mas é importante que a gente esteja em formação. Né, buscar realmente, tem tanta formação boa hoje. A própria UEPA veio com a formação, né, que foi muito boa, e inclusive nós conseguimos. A gente quer saber quando é que vai ter outra. É verdade, eu nem lembrava demais desse trabalho. Nós conseguimos, junto ao governador, por isso que eu digo que as pessoas precisam entender o trâmite das coisas, né? Alguns deputados enviaram emendas parlamentares no total de R$500 mil para que a gente fizesse uma especialização em autismo pela Universidade do Estado do Pará. Só que quando essas emendas chegam na Casa Civil, o governador pode ou não utilizá-las para isso. Uhum. Então, eu estive com ele, com a lista de assinaturas de emendas, falei, governador, é muito importante que tenha essa especialização. Foi que saiu a primeira turma com 300 vagas, e foi Belém, Marabá e Santarém. E a gente precisa repetir isso. Eu sou uma apoiadora. Abriu mais uma para lá agora, né? Com a professora Sheila. Não sei, acho que... Se eu não me engano, vai ter em Parauapebas, né? A UFRA também conseguiu abrir, mas eles ainda estão com alguns trâmites finais em relação ao governo federal para ter essa especialização. Então, eu sou uma apoiadora disso. Porque se a gente está dizendo que capacitação é um calo, quanto mais universidades abrirem essas especializações, é necessário. Agora, tem uma coisa muito importante que eu queria falar para você e também para todos os profissionais que estão nos ouvindo. Os profissionais, você é professora e você já faz isso pelo que você falou. Os profissionais precisam se responsabilizar pelas pessoas com autismo. Verdade. Porque a gente vê acontecer uma coisa muito triste em alguns serviços. Quando chega alguém com autismo lá, tem sempre um profissional de referência. Então, por exemplo, autismo é só a fulana que atende. Autismo é a menina ali. Entendo. Entende? Porque, então, todo mundo precisa ter
essa autorresponsabilidade enquanto profissional. Eu sou terapeuta ocupacional, então eu posso até não ter a minha expertise, mas eu preciso orientar a rede, eu preciso minimamente conduzir essa família e não chegar num serviço e não tem ninguém lá. Não, aqui não tem ninguém que atende autismo. Que isso, gente? Então, eu estou falando isso porque, como você tocou no assunto das capacitações, das especializações, inclusive gratuitas, que tem muita coisa boa aí na internet, quando filtrar, é importante essa autorresponsabilização da equipe multi, da equipe médica, sobre esse atendimento da pessoa com autismo. Eu também, eu até convido realmente todos os profissionais que são de clínica, que eles têm uma separação, né? Quem é clínica faz clínica, quem é social faz social. E, na verdade, a gente trabalha no todo, não tem como dissociar. Por quê? Porque quando a gente está na clínica, a gente precisa fazer a recomendação e, pelo menos, o encaminhamento correto para essa família. Como é que eu vou encaminhar para a rede se eu não sei como a rede funciona? Como é que eu vou mandar essa pessoa para um equipamento do nosso município ou do estado se eu não sei como é que funciona? Né? Como é que eu vou orientar para que ela busque seus direitos relacionados à busca de BPC, o que for necessário, se eu não sei como fazer? Então, meu serviço não está sendo completo. Isso é uma questão que eu coloco bastante aqui para os profissionais que eu trabalho, para todos que se conscientizem. Minimamente conheçam a rede. Exatamente. Né? E que saiam de seus consultórios e vá conhecer a realidade. Isso. Olha, perfeito, Leonice. Eu fiquei até arrepiada, porque assim, às vezes eu fico observando algumas pessoas que atendem em clínica particular, cobrando algumas coisas, né? E aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu queria muito, muito que essas pessoas passassem uma semana num serviço desse, de SUS. Que a gente tem um volume imenso para atender e que a gente tem que manter a qualidade do atendimento. Sim. E que a gente atende, inclusive, famílias que têm planos de saúde, né? Então, assim, qual é a sua cota de responsabilização? Você, enquanto profissional de clínica particular, né? Eu estou dizendo isso porque, assim, de fato, às vezes é desesperador você sair da sua bolha do contexto particular e mergulhar no SUS, né? Que a gente nunca vai conseguir pagar o salário no SUS, obviamente, da remuneração de clínica particular. E eu não estou dizendo que eu sou contra quem atua em clínica particular, não certeza. É isso. Mas eu só estou dizendo que quem atua em clínica particular precisa, antes de criticar, conhecer a realidade. Eu te digo porque, assim, isso vale não só para a gente, que está na gestão, que está ali no front do SUS, como as próprias famílias. Porque você faz com que as famílias fiquem cobrando errado, fiquem de um lado para o outro, com aquele monte de papel, principalmente aquelas famílias que têm menos instrução. Exatamente. Outro dia, aconteceu um fato. Posso relatar um fato? Pode, fica à vontade. Outro dia, nós estávamos numa dessas ações. E aí tinha uma senhorinha, ela tinha ido lá para tirar a carteira, a Cipiteia, nessa ação. E a gente via que era uma pessoa bem humilde, uma pasta cheia de papel. E aí eu falei, gente, vamos entender a situação aqui. Vamos lá, vamos parar aqui com ela. E uma das minhas técnicas, a Paloma, sentou com ela e foi ver papel por papel. Ela falou assim, minha filha, 3 vezes já negado meu BPC. Não sei mais o que eu faço. E aí, ali naquele momento, revisitando papel por papel e buscando, nós entendemos que tinha um número que estava errado em um dos papéis que causou ali aquela série de negativas. Então, entenda que a necessidade, ela é de atenção, ela é um básico de você parar para aquela pessoa e orientar, entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque faça uma ideia quantas pessoas não estão vivendo isso nesse momento e que mais precisam. E Exatamente. Então, eu tô puxando todo mundo, vamos comigo se responsabilizar por essas pessoas, mesmo que você seja de clínica particular, mesmo que você seja só uma família, um familiar, porque eu acho que é essa união que vai fazer a diferença, né? E outro ponto também, Nay, é que a gente sabe que tem um tratamento, pelo menos, de basal para autismo, né? Aquelas 3 terapias, o básico para a grande maioria dos casos. Mas o que eu percebo também, às vezes, que há
uma repetição de colocar agora, assim, para famílias que acaba de receber o diagnóstico e coloca um monte de terapia, diversos profissionais para atender. E eu conhecendo a realidade aqui em Santarém, eu não vou colocar um especialista que eu sei que seria interessante, faria diferença, mas não temos. Isso vai causar como é que eu posso dizer? Uma ansiedade naquela família. Justamente. Né? Por quê? Porque a pessoa acaba de receber um diagnóstico, já não está numa fase boa, que é a fase mais difícil, porque está buscando, está gastando o que não tem, está buscando avaliação neuropsicológica, que é outro serviço também que não é tão acessível. Sim. E aí eu vou dificultar mais ainda a vida dessa família. Se não, vamos tentar fazer o que é necessário nesse momento para depois que a senhora tiver melhor entender o autismo, porque a senhora precisa entender o que é autismo na sua vida agora. Isso. Estude, leia. Perfeito. Porque nenhum profissional vai estar com a senhora 24 horas. Sabe que você falando me lembrou muito quando eu estive em São Paulo. Tem um médico, Dr. Salomão Schwartzman, que é uma referência em autismo, né? E eu, naquele desespero de achar que pode não ser, né? Levei lá com ele. E quando ele confirmou o diagnóstico lá, ele falou assim para mim: deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver a oportunidade, né, de ter somente 1 hora de terapia para o seu filho, ele falou assim, invista em você. Então, se a família não tem condições, por exemplo, de pagar 2 terapeutas, pague um para o filho, e o outro para a família. E aí eu entendi naquele momento a importância de você ter uma família capacitada, uma família que deu suporte. Foi isso que ele quis dizer, foi isso que ele falou para mim. O quanto que a família era importante, porque a maior parte do tempo ele vai passar com a família. Então, a gente, além de programar os atendimentos dos usuários, a gente programa o treino parental, o suporte de família. Necessário. Então, isso que você está falando é muito importante e vai muito da sensibilidade do profissional enxergar isso. Né? Porque, imagina, eu acabei de receber um diagnóstico. Já é difícil, porque eu tenho um filho que é esperado, que seria isso, que seria aquilo, que agora pode não ser. Então, eu estou vivendo aquele processo de luto do filho esperado, que eu sempre digo que é uma bobagem, porque eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Nenhum é esperado, né, como é esperado, eles são mesmo o que eles são. E, além de eu viver isso, eu recebo aqui um monte de coisa. Eu lembro muito bem do que aconteceu comigo quando eu tive 2 filhos e depois de 14 anos veio o Pedro. Então, o Pedro nasceu prematuro e de baixo peso. Eu nunca tinha tido um filho prematuro. Meus 2 outros filhos foi tudo com 40 semanas e tudo. E eu lembro que quando eu passei mais de 15 dias no hospital, porque ele ficou na UTI e eu fiquei lá também. Quando ela veio me dar alta, a pediatra, eu nunca me esqueço disso. Ela me deu uma lista tão grande de coisas, mas tão grande. Era uma lista de assim, ele não pode tomar banho, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui para o corredor do hospital e eu ficava andando e chorando de um lado para o outro. Um desespero de sair do hospital com ele, porque imagina... como que eu posso levar aquele ser com aquele monte de demanda para casa? Eu não tinha essa experiência. E eu lembro que naquele momento tinha uma mãe assim, acho que ela viu assim que eu estava na maternidade andando e chorando, e o filho dela não era prematuro. E aí ela falou assim: oi, você está bem? Eu falei: não, eu recebi alta agora, eu estou com medo. Ela falou assim, e aí ela começou a conversar: olha, vai dar tudo certo, não te preocupa, nada como o tempo e tal. Então, eu estou colocando isso porque muitas pessoas podem estar vivendo isso nesse momento, né? E é importante a gente ter essa empatia com essas famílias que têm, no caso, não era autismo ainda, né? Era só um bebê prematuro, mas uma série de demandas diferentes. Né? E a gente precisa de acolhimento. Precisa de acolhimento, são realidades diferentes. Tem casos que a gente sabe que tem pessoas que têm condições de pagar plano de saúde, mas o plano de saúde também não está
tão bom assim como a gente esperava, né? Também tem uma demanda muito grande de... Nem fale. né? Então, não tem muito. Então, a gente precisa realmente entender e escolher, no momento, determinadas situações, o que a família pode ofertar. A Isso. senhora tem condições de fazer isso? Então, vamos lá. A senhora não tem, então vamos fazer o que é muito necessário agora. Isso. O que é Perfeito. muito importante, o que a criança não pode deixar de ter agora. E depois, quando ela for entendendo o que é o autismo, ela mesma, junto com o profissional, ela vai Manejar. conduzir isso, sabe? Exatamente. Assim como hoje diversas mães acontece, eu dei um tempo nessa terapia porque eu quero investir mais nisso com meu filho, né? Eu quero fazer isso, porque já conhece o seu filho melhor do que qualquer terapeuta. Isso. Né? Então, isso que é muito importante. Então, o autismo, a gente sabe que precisa de tratamento precoce, inclusive é uma questão até a identificação precoce e a identificação precipitada também, o laudo precipitado. Sim. Né? Que é uma questão bem preocupante também para nós de clínica. Porque na busca de ser tudo muito rápido, acaba em 1, 2 sessões e lauda com autismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu também sou a favor de que um laudo seja trabalhado com equipe multi, junto, tá? Não acho que longe de mim, eu não sou médica, muito pelo contrário, exatamente. Eu sou advogada, mas eu não acho que um médico deve laudar de primeira consulta, tá? Porque eu já ouvi isso, acontece. Né? Fiquei assim bem preocupada. Eu acho que a intervenção deve acontecer independentemente de laudo. Isso é uma coisa. Evidenciou atraso. Isso. Começa a intervir. Agora, fechar laudo sem ter todo esse arcabouço, né? Eu acho que é muito irresponsável. Muito irresponsável. Até porque a gente tem agora o laudo definitivo, né? Isso. Então, uma vez autista, isso. É muito difícil o outro médico chegar e desfazer o que o outro fez ou o que o outro laudou. Sabe que eu tô com uma situação interessante na coordenação, porque é uma mãe que ela pediu a carteira do filho e anexou um laudo. E aí ela separou do pai, e aí o pai, ele não aceita. Então, ele anexou um outro laudo dizendo que o filho não é autista. Então, ele quer que cancele a carteira. Gente. Olha essa situação. E aí, o que eu falei? Um de vocês acione o Ministério Público. Porque, enquanto gestão, eu não posso dizer se é ou não é, entendeu? Eu estou aqui com 2 laudos de médicos diferentes. Então, acione o Ministério Público, vai entrar uma ação investigativa, perícia, entende? Para poder... Então, são situações daquilo que a gente estava conversando. É claro que esse é um caso de, até mesmo por uma questão de divórcio, né? De uma questão litigiosa, muito provavelmente, mas aquilo que a gente está falando. Um laudo, ele não pode ser dado assim, né? Com rapidez, ou por qualquer profissional, ou por um profissional sozinho. Eu acho que, assim, é diferente da gente dizer que somente um profissional... eu acho que a gente não deve fechar muito. Sim. Muito pelo contrário. Eu tenho batido na tecla de que pediatra pode laudar, né? Você falou uma vez aqui para nós, aqui em Santarém, isso, né? E na época, foi bem, assim, libertador para nós, sabe? E a gente está construindo uma instrução normativa na CESPA para soltar isso para todo mundo mesmo. Foi bem libertador, porque já era uma orientação, assim, mais isolada, mas quando você veio e disse, olha, gente... Parou, tem possibilidade, tem um pediatra que pode fazer isso, tem isso. Ampliou muito mais as possibilidades de chegar num diagnóstico, de buscar um tratamento adequado. E, ao mesmo tempo que responsabilizou os próprios pediatras de buscarem. Isso, é aquilo que a gente falou. Porque chegava na mão, não, é autismo, manda pro neuro. Isso. E aí eu te pergunto, tem neuro nos 144 municípios? Não tem neuro no Brasil o suficiente. Então, a gente precisa responsabilizar quem tem responsabilidade. Então, os pediatras, os psiquiatras e até clínico geral, com a expertise, com a capacitação, com a aplicação de protocolos, com os relatórios da equipe multidisciplinar. Óbvio, eu estou falando de responsabilidade, não de irresponsabilidade. Mas deixar só na mão de neurologista e neuropediatra
Não é certo e é impossível de atender. Até porque a gente tem uma grande dificuldade aqui voltada para a questão que educação e saúde não se separam. Né? Se a gente está falando de saúde mental e qualidade de vida para o autismo, a gente precisa falar também de educação. Então, a gente também se esbarra numa situação que precisa de laudo para ter o atendimento educacional especializado. Sim. Para ter acesso. Né? E é uma luta grande aqui das mães militantes também, das advogadas, de várias pessoas, porque a exigência não é um laudo qualquer, é um laudo de um neuropediatra. Então, como que essa mãe vai conseguir uma consulta com quanto tempo ela vai conseguir uma consulta com um neuropediatra? Nem particular tem vaga suficiente. Exatamente. E é isso que eu falei sobre desafogar a rede, de responsabilizar outros atores que são responsáveis também. E também acho que tem coisas aí que são de responsabilidade de mudanças legislativas. Né? E aí cabe, por isso que eu falei, cada um dentro do seu quadrado fazendo o seu, né? dá certo. Dá certo. E essa questão do acompanhante escolar é uma delas. Acho que carece de legislação sobre isso, porque aí tem uma divergência sobre qual a formação, né, que esse profissional deve ter. Algumas famílias não querem que seja um profissional que não tenha nível superior. Outras, a gente já sabe que há uma orientação de que não precisa necessariamente de nível superior, mas de uma capacitação mínima a ser aí estabelecida, esse profissional. Então, acho que isso aí é algo que carece de uma legislação que seja feita em conjunto, né, e séria. Não aquela coisa do coloca essa legislação aí para dizer que eu estou legislando na causa. Né? Nai, você falou que lá em Belém tem a orientação parental para a família. Aqui também vai funcionar o mesmo serviço? Isso, o projeto do Nateia, ele tem que ser igual. Sim. Onde quer que ele abra um padrão, né? Um padrão de qualidade. Para isso também a gente criamos fichas de monitoramento de serviço. Que legal. Isso é importante. E assim, o que é o treino parental? É importante a gente destacar que as práticas com evidências científicas, elas servem exatamente para isso, para que a gente tenha protocolos a serem utilizados, alvos a serem atingidos e que toda a família tenha esse retorno do acompanhamento que vem sendo feito no serviço. Ou seja, além deste retorno, desse feedback que a gente precisa dar para as famílias de tempos em tempos, a gente também precisa fazer esse treinamento de condutas e abordagens, de manejo. Sim. E também nós estamos entrando agora recentemente, estamos começando por Belém, nesse suporte para as famílias, já um suporte já psicológico. Né? Então, isso tudo engloba o atendimento do Nateia. Entretanto, é importante dizer que é condição para que o usuário permaneça no serviço do Nateia a participação familiar. Inclusive, na entrada do serviço, ele tem que assinar um documento, porque havia um modelo, né, antes que, assim, deixa o filho lá e vou descansar, vou ficar no celular, sabe? Não é assim que funciona. Ele tem que participar dos treinos parental, ele tem que ter um percentual. Tem critérios, né? Isso, para ele se manter exatamente. Lá. Até porque tem muita gente querendo, Sim. Né? Então não dá para eu ter 90% de falta, como já aconteceu. Tem que ter esses critérios bem rígidos aí de participação familiar nos Nateias. Certo. E eu queria que tu me falasse um pouco, Nai, o objetivo, na verdade, de você ter vindo para Santarém. Qual o objetivo da Rotas da Inclusão? Sim, esse é um projeto que já foi pensado aí há bastante tempo, logo no início, como uma forma de descentralizar o conhecimento. Né? Então, a gente tem vários registros nossos em vários municípios nesses 4 anos. Por óbvio que a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas assim que melhorou, a gente retoma. E é interessante que quando a gente chega no município, como que há demanda de pessoas querendo aprender, tanto profissionais como familiares. Então, o Rota, o que ele é? Ele é um conjunto, ele é um pupurri das ações da CEPA. Além das capacitações, que a gente sempre traz profissionais da equipe multi para fazer a capacitação, faz cadastramento de Cipiteia, faz entrega de Cipiteia, faz feira do empreendedorismo inclusivo com o local, porque ela é um sucesso lá em Belém. Então, esses são projetos talentos.
né? Porque eu não falei no Telenda, é projeto cultural, inclusivo, porque isso tudo tem que gerar modelo para os municípios. Sim. Então, o objetivo da rota, ele é disseminar conhecimento e gerar modelo dos projetos do Estado para os municípios. É importante ressaltar, gente, que mesmo com a ação ocorrida, alguns serviços irão continuar, inclusive da orientação para a CIPTEA. Tá? Aqui na nossa cidade vai ter pessoas para isso, você pode procurar também as associações, tem a TEAS, tem também os outros grupos que também são parceiros, o Movei, Casa Azul, e que também farão esse serviço juntamente com os acadêmicos, as pessoas que se disponibilizam a dar acesso à informação. Isso também é inclusão, né, Nay? Com certeza, vocês precisam ser nossos braços da inclusão. Gente, não parece, mas já se passou todo o nosso tempo, né? Ainda bem que a gente fala muito. Então, eu agradeço imensamente, Nay, pela disponibilidade, por ter incluído na agenda. Muito obrigada por esse espaço e muito obrigada a todos vocês que contribuíram para esse momento.